Senhor, meus irmãos, amém? Irmãos, eu gostaria de ler um versículo que foi citado aqui algumas vezes hoje, e falamos muito sobre o amor de Deus, sobre a graça do Senhor, sobre o amor que Deus deu ao seu Filho unigênito, né? E não quero fugir do assunto, e gostaria de ler juntamente com os irmãos um versículo que já foi citado algumas vezes, mas para nossa meditação, nossa breve meditação, João 3,16, um dos versículos mais conhecidos na Bíblia Sagrada, no que tange o amor de Deus. Diz assim a Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando olhamos neste versículo, nós vamos ver um dos versículos mais conhecidos na Bíblia Sagrada. Todos já sabem de cor, João 3,16, quando falamos sobre o amor de Deus. Esse versículo é o versículo que fala de um grande amor. Quando falamos sobre o amor, não estamos nos referindo a qualquer amor, a um mero amor, não, mas estamos nos referindo a um grande amor. Quando falamos de um grande amor, não estamos nos referindo ao amor eros, ou seja, o amor de um homem para com mulher, ainda que esse seja grande. Alguns homens, quando amam as suas mulheres, quando amam a sua namorada, amam a sua noiva, alguns fazem loucuras de amor. E aqui nós vamos ver por aí muitos carros que soltam fogo, fazendo declaração de amor. Por quê? Porque ama, porque gosta. Isso é normal. Quando falamos acerca de amor, quando falamos acerca de um grande amor, não estamos nos referindo ao amor paternal, o amor de um pai para com o filho, ainda que este seja grande. Muitos pais morrem pelos seus filhos e amam os seus filhos incondicionalmente. Quando falamos de um grande amor, não estamos nos referindo ao amor maternal, ainda que esse seja um amor muito grande. Deus, o próprio Deus, sabe que o amor de uma mãe para com o filho é um amor muito grande. No entanto que Isaías, a Bíblia diz que o próprio Deus chega para Isaías e diz: faz uma indagação, uma pergunta, pode uma mãe se esquecer tanto do seu filho ao ponto de se esquecer dele? Pode uma mãe que amamenta o seu filho, se esquecer dele? Pois bem, ainda que ela se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Isso é a palavra de Deus. E quando nós olhamos acerca desse amor, nós vamos ver que é um amor maior, um amor supremo, um amor acima de qualquer amor. E Deus nos ama incondicionalmente. Quando falamos acerca do amor de Deus, ele é o amor supremo, ele é o amor maior, incondicional. Por quê? Porque não existe uma condição para o amor de Deus, para que Deus nos ame. Isso não existe uma condição. E agora nós podemos entender que há alguns tipos de amor que são amor condicionais. Eu amo porque você tem dinheiro, acabou o dinheiro, acabou o amor. Ama porque tem saúde, acabou a saúde, acabou o amor. Outro ama porque tem a beleza, acabou o amor. Mas quando nós olhamos acerca do amor de Deus, nós vamos ver que o amor de Deus é um amor incondicional. Deus, ele te ama do jeito que você é, do jeito que você está, é no seu jeito, nas suas falhas, é nas suas dificuldades, é nos seus vícios, é na sua maneira, nos seus defeitos, no seu caráter, no seu jeitinho legal, no seu jeitinho meio extravagante. Não importa, o amor de Deus é um amor incondicional. Ele nos ama. E quando nós olhamos e falamos acerca do amor de Deus, nós vamos ver que João escreve: porque Deus amou. Quem amou? Deus amou o mundo. Quando falamos acerca do mundo, vamos ver que o amor de Deus, ele é um amor universal. Deus amou o mundo. Ele não amou uma nação, ele não amou um bairro, uma cidade, um estado,
um país, não, mas a Bíblia diz: Deus amou o mundo. E quando se fala no mundo, ele está se referindo a mim, a você, nós. Deus amou o mundo de tal maneira, e quando nós olhamos aqui de tal maneira, eu posso ver que esse amor de Deus é grande, é um amor tremendo, é um amor incomparável, porque a Bíblia diz que Deus amou de tal maneira. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui eu vejo o amor de Deus. Quando eu olho acerca do amor de Deus, eu vejo Deus, ele sempre arruma um jeito de trazer o homem para a sua presença. O pecado, ele é algo terrível na vida do homem. Sempre distanciou o homem da presença de Deus, sempre afastou o homem da presença de Deus, e Deus sempre arruma um jeito de trazer o homem novamente à sua presença. Quando nós podemos ver aqui toda a história da Bíblia Sagrada, se resumirmos a história da Bíblia Sagrada em apenas 3 palavras, poderemos usar apenas 3 palavras para resumir a história da Bíblia Sagrada, a história da humanidade dentro da Bíblia Sagrada. A primeira palavra poderíamos falar sobre a criação, a segunda palavra desintegração, que é o homem se degradando, se caindo, e a terceira palavra, regeneração, é o homem novamente trazendo para Deus, é o homem novamente voltando para Deus. E Deus sempre arrumou um jeito, para o homem trazer novamente. E agora, quando nós olhamos ainda o versículo, este prossegue: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o seu Filho unigênito. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, foi por ele que nós somos salvos, é através dele que nós somos novamente voltados para Deus, transformados para Deus, resgatados para Deus. Há um hino na Bíblia, na harpa cristã, que fala: resgatarmos fomos para nunca mais pecar, resgatados fomos. E sim, Deus novamente foi lá através do sacrifício de Jesus e nos resgata novamente para estarmos na presença dele. Quando eu olho acerca do sangue derramado no Calvário, pela qual nós fomos salvos, eu me lembro de uma história que fala de 2 amigos soldados. Esses 2 soldados estavam na guerra, a peleja estava tremenda, estava árdua para ambos os lados. O lado deles estava perdendo a guerra, a ordem era bater em retirada. E agora, quando aqueles 2 soldados viram que estavam perdendo, eles correram, foram bater em retirada, foram correndo. O seu amigo, o seu colega foi alvejado, tomou vários tiros nas costas, e ele caiu ainda em vida, pediu socorro. O seu amigo olhou e viu ele caído, foi lá e pegou ele, abraçou ele, colocou ele nas costas. O jovem estava cheio de sangue, e colocou ele nas costas, e na medida que ele estava andando, o sangue do seu amigo que estava ferido molhava todo o seu corpo, e ele estava todo sujo com o sangue do seu amigo que estava nas costas. E a história diz que eles foram embora, e ele começou a arrumar força onde não tinha, e corria com o seu amigo nas costas, corria com o seu amigo ferido, e o inimigo estava atrás atirando, estava atirando mesmo para matar. Chegou um determinado ponto, aquele rapaz não aguentou, porque além de estar correndo, ele estava com peso nas costas, e ele caiu. Quando ele caiu, o seu amigo ferido caiu por cima dele. O inimigo chegou, olhou e viu 2 mortos, viu dois feridos, um ferido com as costas cheias perfuradas, e o que estava embaixo estava coberto de sangue. Ele olhou, viu a situação e foi embora. Alguns minutos depois, aquele jovem que tinha ajudado o seu amigo levanta, todo assim, ainda meio cabisbaixo, olhou para o seu amigo e viu que o seu amigo estava morto, perfurado, já não tinha mais vida. Ele olhou para ele e viu: eu estou cheio de sangue, estava todo coberto de sangue, mas ele não estava ferido. O sangue que estava nele era o sangue do seu amigo. Ele olhou e disse: eu fui salvo pelo sangue do meu amigo. Eu fui salvo, foi pelo
pelo sangue do meu amigo que derramou para mim, sobre mim. Quando eu olho sobre isso, eu faço uma tipologia acerca de Jesus, porque nós fomos salvos através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Somos salvos através do sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja Deus. Aí estão, eu vejo quando a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus na cruz do Calvário, esse é o maior amor, o maior amor, um amor incondicional, é o amor de Deus. Um amor incondicional, o amor de Deus, porque Ele não há condição. Ainda que estávamos nós lá no lamaçal do pecado, ainda que está você aí, meu amigo, meu querido ouvinte, cheio dos seus erros, cheio dos seus vícios, cheio das suas tristezas, suas indagações, os seus porquês da vida, eu lhe digo uma coisa: o amor de Deus te alcança agora. E Ele é um amor incondicional, porque Ele não quer saber a situação que você está agora, e Ele te chama para você: vem agora, vem da maneira que você está, vem do jeito que você está, e Deus vai fazer um milagre na sua vida, através do sangue que é derramado na cruz, através da cruz de Jesus. É verdade. Quando eu olho acerca da cruz de Jesus, Glória a Deus. eu me lembro ainda de uma história de um certo saltador, um mergulhador. E ele estava agora numa competição de mergulho, salto ornamental, que subia lá em cima em um trampolim, mergulhava numa altura muito alta, mergulhava na piscina. E ele estava nessa competição. Ele ia mergulhar na piscina, fazer os seus saltos, dar algumas cambalhotas e cair na piscina. E esse jovem que ia competir no dia seguinte passou uma noite meio atribulada, meio perturbado. Ele estava perturbado durante a noite inteira e não conseguia dormir, pensando no salto que iria fazer no dia seguinte. Então ele parou e falou: quer saber de uma? Eu vou mergulhar, eu vou nadar um pouco. Aí ele subiu, entrou no ginásio, ainda as luzes apagadas. Ele olhou lá de cima e viu o trampolim. E ele começou a subir as escadarias, as escadas do trampolim. Chegou lá em cima e ele ficou pensativo, estava pensativo o que estava acontecendo com ele. Ele estava triste, estava meio cabisbaixo. E quando ele chega lá em cima, ele se prepara para dar um salto. E ele olha agora assim e começa a abrir os braços e se prepara para dar um salto. Quando ele abre os braços, se prepara para dar um salto, a luz da lua projetava sobre ele uma sombra na parede que estava na sua frente. E a sombra na parede que estava na sua frente estava uma forma de uma cruz. O seu corpo ereto, com seus braços estendidos na horizontal, projetava na parede uma cruz. Ele parou, olhou para aquela cruz, olhou para a sua sombra em forma de cruz e começou a lembrar da escola dominical. Começou a se lembrar de Jesus, do sacrifício de Jesus. Aí ele para, senta ali e fica alguns momentos meditando sobre a morte de Jesus. Aí ele pensa e fala: não vou saltar não, agora já me deu sono, não quero me molhar não. E ele desce. E a história diz que ele começa a descer, ele vai descendo, e na hora que ele vai sair, outra pessoa chega e acende a luz. Na hora que ele acendeu a luz, ele olhou e viu a piscina estava vazia. Alguém tinha esvaziado a piscina para poder limpar a piscina estava vazia. E ele iria pular na piscina vazia, morte certa. Ele, quando olhou aquilo, ele diz: fui salvo, eu fui salvo pela cruz, eu fui salvo pela cruz. Sim, meu amigo, nós somos salvos pela cruz, somos salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e por isso hoje somos salvos. Por isso você hoje é salvo, por isso você hoje tem ainda condição de ser salvo. Por isso Deus te chama agora, Ele te chama da maneira que você está. Vem agora, vem agora, da maneira que você está agora, nas suas dificuldades, nas suas limitações, nos seus defeitos, não importa, o amor de Deus é incondicional. Se aproxima de Deus agora. Eu quero convidar você agora, aonde você está,
ao alcance dessa minha voz, desse aparelho de microfone agora. Medita agora no sacrifício de Jesus. Medita agora sobre todo aquele sacrifício. Deus provando que verdadeiramente te ama. E Ele te chama agora. Larga esse fardo pesado. Larga esse vício miserável que está acabando com a sua vida. Larga isso agora. E abrace com Jesus neste momento. Não importa o jeito que você está, vem agora, da maneira que você está. E Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai estar te libertando, te transformando. Deus, Ele é o maior fazedor de milagre. Ele transforma a sua vida. Sabe por quê? Transformar a água em vinho foi o primeiro milagre de Jesus. Que Jesus, Ele transforma. Jesus poderia iniciar o seu ministério fazendo qualquer outro milagre. Jesus poderia iniciar o seu ministério curando um paralítico. Seria notório, seria uma coisa assim tremenda. A fama de Jesus poderia se espalhar por todos os lados. Jesus poderia iniciar o seu ministério curando ou ressuscitando um morto. Não, Jesus iniciou o ministério transformando água em vinho. Talvez alguém pode dizer, mas isso foi simples. Não, para mim, eu posso até mesmo, irmão Albino, transformar o vinho em água. Eu consigo fazer isso, transformar o vinho em água. Eu pego um recipiente, encho, coloco um pouquinho de vinho, pego água e vou enchendo ele de água, encho de água, vai transbordar, o vinho vai saindo, daqui a pouco só tem água lá. Mas transformar a água em vinho já é difícil. Só Jesus. E Jesus inicia o seu ministério assim, transformando vinho em água. Isso eu aprendo aqui, transformando água em vinho. Obrigado. Transformando água em vinho, eu aprendo aqui. O ministério de Jesus, o ministério de transformação. Ele começa com transformação. A vida cristã inicia com transformação. A vida espiritual inicia com transformação. O evangelho é um evangelho transformador. Hoje, aqui nós podemos ver alguns testemunhos de pessoas que antes eram ébrio, eram um drogado, eram um homossexual, alguma coisa, e vai embora. Mas quando encontrou com a cruz de Jesus, quando encontrou com a pessoa de Jesus, o primeiro milagre foi transformação. Hoje são homens honrados, homens de palavra, transformados, libertos através da cruz de Jesus. É verdade. Fomos transformados. O ministério começa com transformação e se findará com transformação. Sim, transformação, porque Paulo diz: após o arrebatamento, convém que isso que é mortal se revista a imortalidade, isso que é corruptível se revista a incorruptibilidade, e para sempre estaremos com o Senhor da glória, com um corpo transformado. Aceite a Jesus aonde você está, confia nele, deixa esse fardo pesado para trás e aprenda de Jesus que o fardo é leve, e aonde encontrarei descanso para a sua alma. Aonde você está agora, inclina sua cabeça e vamos orar uma vez mais. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, oremos ao Senhor. Eu acredito no teu amor, eu creio no teu amor incondicional, pois ainda que somos fracos, ainda que somos falhos, somos pecadores, o Senhor nos ama, o Senhor nos chama, o Senhor nos transforma. Deus, eu oro agora, Senhor, em favor dessa pessoa que está me ouvindo, lá longe, Senhor, dentro da sua casa, na rua. Ó Senhor, eu oro em favor dele, e se a minha voz alcança eles lá, eu quero pedir, Senhor, o teu Espírito que transforma, que liberta, que salva, alcança essa pessoa agora, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que venha fazer algo tremendo na vida dele, algo tremendo na vida dela, liberta, salva, purifica, no nome de Jesus, assim oramos, amém
e amém, Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com mais um hino. E logo após eu quero pedir o presbítero Alésio para estar despedindo aqui e fazer